Está no ar o 3-1. Nosso entrevistado de hoje é o professor Silvio Meira, da Universidade Federal de Pernambuco, um dos idealizadores do Porto Digital do Recife. Participam dessa nossa conversa os jornalistas Eduardo Almeida, repórter do jornal O Globo, e Guilherme Werneck, editor do Estadão.com.br. No Brasil, nos últimos anos, a tecnologia da informação digital ganhou relevante espaço como nova fronteira econômica em iniciativas privadas e públicas. Nesse campo, surgem novos pesquisadores e cientistas que se dedicam ao setor de inovações. Silvio Meira, nascido na Paraíba, é um exemplo disso. Formado em engenharia eletrônica, especializou-se em ciência da computação e é hoje um dos mais bem-sucedidos na sua área. Trabalhou no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e atualmente é professor titular do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, onde leciona engenharia de software e história e futuro da computação. Foi o idealizador do Porto Digital de Recife, projeto que transformou a região em polo tecnológico e que reúne hoje cerca de 130 empresas com foco no desenvolvimento de software. Além de professor, Silvio é hoje cientista-chefe do CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, núcleo que une cientistas e é uma espécie de cérebro do projeto, estabelecendo conexões entre as necessidades do mercado e o que é desenvolvido nas universidades. Professor Silvio Meira, o Brasil hoje é um dos grandes mercados da área de informática, tecnologia da informação, internet. Os números são todos números grandes, números expressivos. O que está acontecendo no Brasil de novo com relação a isso? O Brasil, você disse muito bem, é um mercado muito grande de tecnologias de informação. O mercado total do Brasil é estimado em 30 bilhões de dólares. Cerca de 15 desses bilhões, 15 bilhões de dólares, são em software e outros 15 bilhões de dólares são em hardware. Existe uma quantidade muito grande de empresas no Brasil que atendem esse setor. Só na área de software são cerca de 10 mil, de acordo com dados da CESPRO e do Softex, que são as associações das empresas do setor. Apesar disso, a gente não pode considerar que o Brasil é um país muito inovador do ponto de vista da entrega de resultados pelas empresas ao setor dos consumidores, porque nós não temos tido tradição de gerar empresas novas que são mundialmente competitivas. Esse é um mercado onde todos os produtos são globais. A gente está acostumado, todo mundo está acostumado a consumir no Brasil coisas que são feitas para o mundo todo. Nós temos melhorado muito nas últimas décadas, certamente temos melhorado muito nas últimas 2 décadas, principalmente, do ponto de vista da capacidade do Brasil em potencial de fazer coisas inovadoras, mas, na minha opinião, nós estamos muito aquém do que poderíamos estar no provimento de soluções competitivas no mercado nacional e global. Você atribui aqui a formação de pessoas capazes de desenvolver essa área? Onde é que está o gargalo principal? Hein? Acho que não. O gargalo é um gargalo de cadeia de valor. Negócios de tecnologia não são criados necessariamente a partir puramente de tecnologia. Negócios de tecnologia são criados a partir de uma certa visão de mundo que envolve a participação na cadeia de criação de um grande número de atores. A maior parte dos negócios que nós vemos de classe global a partir do Brasil são resultado da intervenção nessa cadeia de valor de cientistas, de pesquisadores, de uma quantidade muito grande de engenheiros e de capital. O capital investidor, o capital de risco, como a gente chama, venture capital em inglês, o capital empreendedor, ele é uma parte essencial do processo de criação de negócios inovadores, por exemplo, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, na região ao redor de Boston, Cambridge, na Europa, no Japão e assim por diante. E a gente tem uma presença muito frágil, muito fraca, muito mal distribuída desse capital no Brasil. Eu acho Agora, que não isso é um problema histórico no Brasil, né? Da acumulação capitalista no Brasil, porque a tendência
do capital nacional, de um modo geral, ele se reproduzir sem inovar, ele se reproduzir perpetuando aquele tipo de atividade e tal. Até Pernambuco, de certa maneira, é um bom exemplo disso até recentemente. A criação do Porto Digital lá, de certa forma, é até uma ruptura com essa, vamos dizer assim, característica histórica com essa tradição dessa economia nossa aí. Isso é verdade. O que acontece é que, historicamente, os capitais no Brasil sempre foram muito bem remunerados e, principalmente recentemente, em épocas de inflação alta e de retornos altos de investimento em cima de capital parado em bancos, eles sempre foram muito bem remunerados. Então, para que correr risco? Não é? Em lugares onde as taxas de juro que remuneram os capitais ou as taxas de investimento e retorno de investimento são baixas, o capital tende a se movimentar em busca de oportunidades de maior renda que correspondem a muito maior risco. Essa é a verdade do capital empreendedor nos Estados Unidos, por exemplo. Quais são os projetos que você conseguiria nomear brasileiros globais que são realmente inovadores? Eu vou citar o exemplo de uma pequena empresa do Porto Digital, a Playlore. A Playlore, eles são uma empresa de fazer animação e máquinas para jogos, quer dizer, a mecânica ou a lógica que está por baixo de um jogo. A Playlore é considerado um dos agentes mais valiosos da cadeia de valor da Sony Entertainment em cima de desenvolvimento de jogos digitais. O jogo DC Comics, que vai ser lançado agora no fim do ano, é um desses exemplos. E a Playlore junta exatamente isso, um conjunto de pessoas fazendo educação de alta qualidade para jovens que são capazes de fazer animação e desenho de jogos, combinado com gente que está no mercado, combinado com investidores, que por acaso é um investidor de risco americano que acabou de se mudar para o Brasil. Então você tem uma combinação de educação, com capacidade no mercado, com um investidor que tem uma visão do mercado global e conexões para botar uma pequena empresa numa cadeia de valor internacional. Tem muita concentração de inovação nas universidades? Falta inovação em empresa no Brasil ou não? Ou já tem... Não, eu não acho, por exemplo, eu sou das pessoas que defendem a tese de que não existe inovação na universidade e não tem que existir. Inovação é uma coisa que só acontece no mercado.